Quem já está. Quem chegou no horário, né? Sejam bem-vindos. Bom dia para vocês. À medida que o povo for entrando aí, eu vou autorizando e vamos tocando o barco. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Ronan, para quem não me conhece. E para quem me conhece, eu sou o Ronan também. Sou a mesma pessoa. E hoje eu vou trabalhar com vocês aqui. Essa aula aqui ela vai durar mais ou menos 1h30, tá bom? E nós vamos trabalhar o protocolo de crescimento profissional e financeiro. Isso aqui é um projeto que eu desenvolvi. Para quem não me conhece, eu sou terapeuta, sou empresário e eu desenvolvo projetos relacionados a crescimento pessoal, tá? Então, qual que é a intenção dessa aula aqui? Ajudar vocês a expandir a mente, a conhecer novas oportunidades, novos negócios e aprender como prosperar nesse novo século, nessa nova era, né? Que a gente está na era da informação. Então, o que que eu recomendo vocês fazerem a partir de agora? Primeiro ponto, Da Mangueira, foi arrastando. só um minutinho. Eu vou colocar no mudo todo mundo aqui, eu vou mutar todo mundo, porque eu tenho um problema sério de déficit de atenção. Qualquer distração, qualquer distração. Opa, pronto. Coloquei todo mundo no mudo. Qualquer distração, eu perco completamente o foco do que eu estava falando. Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Um bom dia para todos. Tem. Estou compartilhando aqui a tela. Antes, deixa eu só tirar um print aqui, ó. Deixa eu só tirar um print e mandar lá no grupo lá para chamar o povo. Então vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Compartilhei aqui minha tela. Esse projeto, né, essa aula de hoje, ela faz parte de um conjunto de aulas que eu estou trazendo para vocês sobre como construir riqueza do zero. Como que você constrói? Como é que você constrói uma vida, constrói um, um negócio a partir do nada? Eu coloquei esse termo, né, como construir riqueza do zero, foi proposital. Eu não acredito que a gente construa riqueza do zero. Ele sempre parte de alguma coisa, mas eu quis ser polêmico, eu quis chamar a atenção. Pô, é, tem uma história de vida, como que eu faço para mim reconstruir tudo isso? Afinal de contas, eu estou reconstruindo um negócio, um grande negócio. E eu já venho de um histórico, né? Eu já fiz isso várias vezes e eu quero trazer para vocês, eu quero ensiná-los. E eu trabalho basicamente com as constelações, né? E com marketing de relacionamento. Sou empresário, tenho uma agência, eu sou CEO da Britos, uma empresa de soluções estratégicas. Sou terapeuta, trabalho com constelação, com análise corporal, com coach, com enneagrama, com a PNL também. E sou um profissional do marketing de relacionamento. E nessas aulas que eu trouxe para vocês aqui, na primeira aula, eu falei com vocês sobre os principais segredos que foram decisivos para que eu alcançasse, construísse um negócio na indústria, um negócio em 17 países, em 10 anos de negócio. Na segunda aula, eu falei sobre os 7 impulsos da criança interior. Como é que você conecta com esses impulsos? Como é que você conecta com a sua criança interior e fazer incendiar a sua vida?
Todas essas aulas estão lá no grupo, tá? Se vocês não tiverem, me mandem mensagem no grupo que eu mando o link para vocês. E hoje nós vamos falar sobre o protocolo de crescimento profissional e financeiro. Financeiro e profissional, esse protocolo. Que protocolo é esse? Ele é dividido em 3 pilares, tá? Quais são esses 3 pilares? Mentalidade, marketing e vendas. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre essas 3 coisas. Deixa eu ver aqui, comentário. Bom dia, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre mentalidade, marketing e vendas. E ao longo, para exemplificar isso, eu vou contar para vocês os 10 erros que eu cometi nas vendas diretas em 10 anos, que foram fundamentais para construir um negócio em 17 países, né? Com um faturamento anual multimilionário. Como que eu fiz? Quais são os erros que eu cometi que me levaram até isso? Por que erros e me levaram nessa direção? Vocês vão entender por que eu quis usar esse de erro que me levou em alguma coisa. E geralmente é assim, na nossa caminhada são os erros. Tem uma máxima de Napoleão Hill, que ele fala o seguinte: para todo fracasso, para toda decepção, para tudo de ruim que acontece, existe uma semente de uma vitória equivalente ou superior. Presta atenção, isso é uma lei universal. Para todo fracasso, para toda decepção, existe naquela situação uma semente para uma vitória equivalente ou superior. Qual que é o segredo da vida? A gente descobrir, a gente identificar essa semente. Essa semente pode ser uma ideia, essa semente pode ser uma pessoa, essa semente pode ser uma decisão. É você que identifica isso, tá? É você que usa isso. Essa é a maravilha do universo. Quem não está anotando, anota essa frase porque ela é poderosa, tá? Inclusive já trazendo sobre essa questão de mentalidade. E trazendo aqui, falando mais sobre mentalidade, cadê meus livros? Tá ali, eu vou pegar aqui daqui a pouco. Eu vou trazer para vocês uma diferença que eu quero tratar com vocês sobre mindset fixo e mindset de crescimento. Mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Qual que é a diferença da mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento? Tem um livro chamado Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, em que a autora ela trouxe esse conceito sobre mindset, mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. O que é isso? Qual que é a diferença de mentalidade fixa e de crescimento? Mentalidade fixa é aquela pessoa que pensa de forma contundente, é a persistente naquela forma de pensar. E o termo pejorativo dessa persistência é teimosa, é teimosia. Então, o lado escuro da persistência é a teimosia. O que você precisa fazer? É desenvolver um mindset de crescimento. Todos nós nascemos com um mindset de crescimento. Se as crianças nascessem com um mindset fixo, na primeira queda, quando tentava andar, falariam: esse trem não é para mim. Na primeiro tombo, ela falaria: esse negócio não é para mim. Só que, na verdade, não é isso que acontece. Todos nós nascemos com mindset de crescimento. Porém, os eventos que acontecem na nossa vida, as histórias que a gente vai vivendo, as situações que a gente vai acontecendo e o significado que a gente vai dando para aquilo, vai deixando a gente com um mindset fixo. E é um desafio nosso manter esse mindset de crescimento. Isso aí faz parte da nossa vida. Então, qual que é o convite que eu te faço? Identifique qual é o seu mindset. Provavelmente, se você está aqui nessa live, é bem provável que você tenha uma tendência a ter um mindset de crescimento.
Por quê? As pessoas de mindset fixo, elas são resistentes a aprender algo. Elas geralmente elas não querem, elas têm a certeza que já sabem algo. E quando você tem a certeza de que você sabe algo, você está a um passo de cometer um deslize. Porque eu acredito que você não aprende, você não tem mais nada para aprender nessa vida, você não precisa estar aqui mais. E aí, eu trouxe algumas dicas de livros que eu uso, que eu indico para as pessoas, que eu recomendo vocês lerem para desenvolver uma mentalidade, tá? Na qual vai desenvolver esse exercício de crescimento. Eu coloquei eles aqui do lado, eu vou pegar só um minutinho, só um minuto. Esses livros são livros de cabeceira, tá? Para o meu trabalho, para os meus projetos, para tudo. E quem ficar até o final, gente, vai receber o resumo dessa live. Então, fique até o final. Eu vou falar para vocês sobre o conteúdo dessa aula. Depois eu vou explicar para vocês o que é a Maratona 90 Dias. E depois eu vou explicar, vou contar, vou abrir uma proposta de uma oferta irresistível. Então, se você quer saber mais sobre tudo que está acontecendo, o que eu estou planejando, o que está acontecendo, presta atenção, fica até o final, tá bom? Então vamos lá. Quais são os livros que eu indico? Primeiro livro que eu indico para vocês é esse livro aqui, ó. Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Se você já leu esse livro, recomendo ler novamente. Eu, particularmente, já li esse livro algumas vezes. Por quê? Ele fala no livro que é o seguinte: quando você estiver pronto, esse livro vai fazer maravilhas na sua vida. Mas, enquanto você não estiver pronto, esse livro vai ser apenas um livro motivacional. Um grande mentor meu, chamado Bob Proctor, professor Bob Proctor, ele, até o último dia de vida dele, ele estudava esse livro. E eu pensei, se um cara multimilionário, já construiu negócios no mundo inteiro, é mentor de milionários, usa esse livro como cabeceira, por que que eu não preciso desse livro? Então, recomendo vocês. Livro principal. Segundo livro que eu recomendo vocês lerem é esse aqui, ó. A Ciência de Ficar Rico. É um livro, gente. Olha a grossura desse livro. Um livro de pouco mais de 100 páginas. É um livro de 96 páginas. E ele explica aqui, ó, tudo que você precisa entender para você ficar rico. Você tem ideia? Esse livro aqui, ele deu origem ao livro, à série de livros O Segredo, de Rhonda Byrne, que foi um sucesso mundial. Ele foi a base de estudos de Napoleão Hill. Esse livro foi escrito em 1910 por Wallace de Wattles. É incrível, materiais que já existem há tanto tempo estão disponíveis para a gente. Tire um tempo, estude esse livro, você vai tirar pérolas preciosas aqui de dentro. Terceiro livro que eu recomendo vocês lerem, Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill também. Esse livro ele foi escrito depois que Napoleão Hill morreu. Quando Napoleão Hill morreu, eles viram que esse livro estava escrito nos documentos dele, mas ele não tinha publicado. Ele não foi escrito, perdão, ele foi publicado depois que Napoleão Hill morreu. A pergunta é, eu não faço ideia como é que ele escreveu esse livro. Você fica impressionado com o conteúdo. De acordo com o livro, é uma entrevista que ele fez com o diabo. E o que ele faz para aprisionar as pessoas e deixá-las reféns dele? Gente, foi feita uma engenharia na nossa cabeça. Isso já foi feito lá atrás.
O que que você tem que fazer? Você tem que desarmar essa engenharia que foi feita no seu mindset. Porque a gente nasceu próspero. Só que, de alguma forma, foi cortada essa prosperidade nossa. E você tem que tomar posse disso novamente. Se você não fizer isso, você vai viver uma vida como outra qualquer. E cada vez mais distante da realização profissional, realização pessoal no geral, né? Esse livro é fantástico. Você tirar um tempo e entender o universo que gira à sua volta. Outro livro que eu recomendo vocês verem, esse aqui, ó, Ponto de Inflexão, de Flávio Augusto. É um livro fantástico, que ele conta o que foi decisivo na vida dele, quais são os pontos de inflexão na vida dele, que fez ele tomar um novo rumo, criar, construir uma nova história, tá? Ele conta muitas coisas assim, muito práticas que são possíveis de aplicar nesse livro. Eu adorei esse livro. Ele é um livro mais biográfico, tá? E para fechar aqui, esses dois livros aqui, ó, são duas filosofias, uma, Picos e Vales, e outra, A Boa Sorte. Esse Picos e Vales, ele dá algumas sugestões, através de uma filosofia, através de uma parábola, como é que você lida nos picos e nos vales da sua vida. É fantástico. E o legal é que a história que ele conta, ela é tão persuasiva, tão boa, que ela fixa na sua cabeça e você consegue visualizar os picos e vales da sua vida e como você pode, o que você pode, quais são as alterações que você pode fazer nesses momentos. E, para fechar, a boa sorte, como eu falei, o autor fala que existem dois tipos de sorte. Existe a sorte, que é uma obra do acaso, né? E existe a boa sorte. A boa sorte, nós criamos ela. E ele ensina como que você faz, quais são os passos que você deve fazer para você criar a boa sorte. Na verdade, a boa sorte está aí disponível para a gente o tempo todo. Só que, infelizmente, nem todo mundo consegue ver. Ele faz uma analogia entre dois cavaleiros. Um que é o cavaleiro branco, o outro é o cavaleiro preto. O cavaleiro preto, ele busca, ele fica atrás da sorte. O cavaleiro branco, ele cria a boa sorte através desse material. Legal. Show de bola. A gente tratou aqui um pouquinho sobre essa questão de mentalidade, dessas indicações de livro. Só que é o seguinte, é a forma como você olha para a sua vida que vai determinar se aquilo ali vai florescer ou se aquilo ali vai encher de ervas daninhas. Esses livros, eles trabalham o nosso mindset. Eles moldam o nosso mindset e nos ajudam a enxergar as oportunidades que estão disponíveis para a gente. E agora, o segundo pilar deste protocolo, vou falar sobre marketing. Para quem não sabe, né, quem está aqui e não me conhece, eu trabalho com marketing de relacionamento há 11 anos, pouco mais de 10 anos, não chegou a 11 anos, não, pouco mais de 10 anos. E eu tenho uma agência, eu sou o CEO da Britos. A Britos é uma empresa de posicionamento digital. E da onde que surgiu essa empresa? Surgiu a partir da história que eu comecei a construir, da história que eu comecei a lapidar. E a partir do momento que eu fui lapidando o Ronan, surgiu a Britos. O Britos é o nome da empresa, ela surgiu a partir do meu sobrenome, meu último nome, e que tem uma conexão, inclusive, com a minha história pessoal. Não faz sentido eu falar sobre ela aqui, mas eu quero trazer para você que o momento que a gente está vivendo hoje, a gente está vivendo um momento no qual a gente está na era digital. Ela veio para ficar. Show de bola. Beleza. Agora, como é que eu me posiciono? Como que eu carrego uma bandeira? Como que eu faço algo? Eu preciso entender algumas questões. Isso aqui não é uma aula de marketing, tá, gente? Eu estou só explicando os pilares
desse protocolo, porque aqui eu pretendo te ajudar a disparar uma série de insights que você vai ter de agora para frente, que você vai construir. Se vocês estiverem gostando, comenta, me ajudem a interagir aqui, tá, gente? Coloca no chat aí uma dúvida, ou se estão gostando ou não, manda coraçãozinho, para mim entender que vocês estão acompanhando, tá? E aí, quais são os pilares que eu sugiro você trabalhar de agora para frente na sua vida em relação a marketing? 7 pontos, 6 pontos. Primeiro, branding. O que é isso? Branding, ele é um conjunto de duas palavras, que é brand e ING. O que é brand? Marca. ING, movimento. Criação de marca. Criação de uma marca. Qual que é a marca mais poderosa que existe no planeta? Seu nome. Seu nome é a marca mais poderosa que existe no planeta para você. Para mim, a marca mais poderosa que existe no planeta é o meu nome. E o que eu faço disso? O que eu quiser. Pode não significar nada, mas pode também significar muita coisa. Quando eu falo sobre branding, eu faço uma analogia com árvores, tá? O melhor modelo de branding que eu conheço são as árvores. Tem vários estudos que comprovam que o, o desenho, a imagem mais bela que existe no planeta é a imagem de uma árvore. Ela representa a perfeição. E a árvore consegue perfeitamente trazer à tona o significado de branding. Se você vê um pé de laranja, você não confunde com um pé de manga. Elas conseguem mostrar, sem falar nada com ninguém, a diferença de uma para outra. Isso é o branding. Você mostrar para o mundo a sua essência, aquilo que está dentro de você, aquilo que você produz, tá? Aquilo que sai de você. Outro ponto é movimento. Quando eu era criança, a gente ficava muito dentro de casa, sem fazer nada. Minha mãe falava o seguinte: meu filho, vai para a rua, vai, se movimenta, porque aí parado dentro do quarto, nada vai acontecer. Quando eu estava assim, triste com alguma coisa, ela falava assim: meu amigo, anda, mova-se, parado, você não vai conseguir produzir nada. Nada vai acontecer, vai para a rua, movimente-se. E o que é isso, negócio, esse conceito de movimento? É você iniciar algo, você fazer algo, criar uma engrenagem, e a partir dessa engrenagem, coisas que você está buscando virem até você. Quando você cria esse movimento, você faz as coisas que você deseja vir até você. Afinal de contas, eu fiz um movimento, eu criei um grupo no WhatsApp, eu fiz um post no Instagram, eu mandei mensagem nos grupos, eu fiz algo, e isso trouxe vocês até aqui, estão aqui assistindo essas aulas. Então, isso é movimento. E muitas vezes, hoje, eu observo, principalmente no Instagram, as pessoas fazendo postagens, as pessoas postando conteúdo, mas elas não colocam um movimento atrelado a isso. Isso acaba não convertendo para elas. Eu vejo que uma perda de oportunidade, jogar uma oportunidade fora. Pô, você podia estar aproveitando aquilo para trazer algo para você e fazer essa engrenagem girar para que isso flua de uma forma mais tranquila. Outro conceito, funil de vendas. O que é um funil de vendas? Um funil de venda, gente, é nada mais, nada menos do que um processo. É um processo onde a pessoa chega de um estado e ela sai do outro lado
com o estado transformado por você. Você gerou uma transformação. Você gerou algo para aquela pessoa que trouxe uma transformação de vida. E o que que é esse algo? Um produto que você vendeu, uma mensagem que você passou, um serviço que você prestou, algo transformou a vida dessa pessoa. Então, eu enxergo o funil de vendas assim. Só que cada pessoa ela está em um estágio na vida. E você precisa entender isso, você precisa identificar as pessoas em qual nível elas estão de consciência em relação a seu produto, a seu serviço, aquilo que você, a mensagem que você prega, para que você consiga, de alguma forma, modificar positivamente a vida dessa pessoa. E outro conceito que eu quero trazer para você, tráfego. O conceito mais simples que eu trago de tráfego é a rua. A rua, se você observar os carros trafegando, pessoas passando, isso é tráfego. E o segredo está em você conseguir chamar a atenção das pessoas que estão transitando neste universo. Chama a atenção delas, elas olham para você e você faz algo que pode trazer para a vida delas. Outro ponto, que é o, o final, né, dessa conjunto de palavras, é o posicionamento. Se você não está bem posicionado, se você não tem uma mensagem clara, se você não tem uma direcionamento, as pessoas não vão saber para o que você está fazendo ali. E aí você não consegue o quê? Chamar a atenção. Você não, você vai ter uma certa dificuldade de mostrar quem você é, gerar o movimento e não vai aproveitar esse tráfego. Então, essa questão de você se posicionar, ela é importantíssima para você conseguir fazer essa engrenagem, você conseguir mostrar quem você é e a sua mensagem. E para fechar, lançamento. Um exemplo clássico de lançamento que eu gosto de explicar é o casamento. Todo casamento é um lançamento. Uma festa, uma cerimônia de formatura é um lançamento. E para que isso aconteça, existem as etapas. Se você entende isso e consegue mapear, você faz um bom evento, você cria uma história de sucesso. Então, essas 6 palavras que eu trouxe para vocês aqui, brand, movimento, funil de vendas, tráfego, posicionamento e lançamento, é o que eu considero, são os conceitos que eu sugiro que você aprenda, que faz parte desse protocolo de crescimento financeiro e profissional. Você entender sobre e aprofundar sobre essas palavras. Agora, vou trazer aqui um conceito para você sobre vendas. A pergunta que eu faço é: o que é que você vende? Todos nós vendemos alguma coisa. O segredo está em você descobrir o que é que você vende. Tem um livro que deu origem a um filme, eu li o livro e assisti o filme chamado, como é que chama? O Contador de Sonhos, O Vendedor de Sonhos. Não sei se vocês já assistiram. Nesse livro, o que o cara vende? O cara vende sonhos. Quando eu assisti esse filme e li o livro, ele tocou muito, porque eu percebi que isso é possível vender. A Britos, o que ela vende? Ela vende sonhos. O Ronan, o que ele vende? Eu vendo sonhos. Só que se você perguntar para o João, ele vende outra coisa. Se você perguntar para a Maria, ele vende outra coisa. Então, você ter clareza, o que eu vendo te ajuda ao quê? A ter um direcionamento, a saber conduzir as pessoas de um ponto A para um ponto B. Então, a primeira pergunta é: o que é que você vende? Traga à tona, identifique na sua história o que é que você fez o tempo todo, de forma inconsciente, na grande parte das vezes, que te destacou de alguma forma. Isso é o que você vende. Segundo ponto, qual é a sua raridade? O
que te torna único? Essa pergunta aqui, ela conecta com a primeira. Que quando você entende qual que é a sua raridade, o que te torna único no planeta, você consegue lapidar isso e aprimorar isso e levar essa mensagem para mais pessoas. Eu acredito plenamente que, em termos de matéria, todos nós somos iguais, tá? E o que diferencia um do outro no planeta é a informação que cada um carrega, é a sua história de vida, que você aprendeu, que você viu, que você ouviu, com quem você conversou. Tudo isso traz uma certa sabedoria que você carrega. Isso é a sua raridade. Traga à tona isso. Outra pergunta, como que você conecta com as pessoas? O que é que faz as pessoas se sentirem atraídas por você? E outra pergunta, qual é a intenção das pessoas quando se aproximam de você? Essas 4 perguntas aqui representam um conceito para mim sobre vendas. Vendas, para mim, nada mais, nada menos do que solução de um problema. Muita gente tem um conceito errôneo sobre a palavra vendas. E elas pensam que vendedor é aquela pessoa que vende dor. Vendedor, vende dor. Ninguém quer comprar isso, né? Aquela pessoa chata que incomoda. E não é. A profissão do vendedor é a profissão mais antiga e a profissão mais próspera que existe no planeta. E hoje, qual que é a analogia que eu faço com vendas? Eu penso o seguinte, é eu e você contra o problema que a gente quer resolver. Então, no processo de vendas, você me contrata para resolver um problema que você tem. Então, é esse ter a clareza disso, ter a clareza deste entendimento, e não me enxergar como uma pessoa que eu estou vindo para te empurrar algo, faz total diferença na hora da abordagem, na hora da conversa, na hora da negociação e na hora do fechamento. Se você enxerga dessa forma, que traga dor para você, você vai ter dificuldade de passar sua mensagem. E as pessoas, elas serão perigosas para você. Agora, se você traz essa luz, você entende que eu sou um solucionador, que eu sou uma pessoa capaz de resolver o problema de alguém, com o quê? Com a minha raridade, com aquilo que eu vendo, da forma como eu me conecto com as pessoas. Se eu me entendo, se eu me encaixo dessa forma das pessoas, tudo muda, tá, gente? Toda conversa muda. E agora, eu quero contar para vocês os 10 erros que eu cometi ao longo da minha história, como empreendedor, como um vendedor, como um distribuidor de vendas diretas. E eu vou contar em formato de histórias. Está aqui, olha, organizado cronologicamente na minha trajetória. E o que que isso me trouxe? Primeiro erro que eu cometi, agir no tempo errado. Então, gente, cometam esse erro, gente. Haja no tempo errado. Por que isso? Foi assim que aconteceu. Eu estava num momento de crise financeira na época. E aí, não era o tempo certo de eu fazer algo. Afinal de contas, eu tinha conta para pagar, eu tinha uma série de coisas para fazer, eu tinha que focar. Mas eu resolvi agir. Esse agir no tempo errado trouxe para mim um novo ser, um ser transformado. Sou eu hoje. Eu simplesmente agi. Eu não tinha condições financeiras, eu não tinha tempo disponível, eu não tinha perfil para isso. O Ronan de hoje é um Ronan completamente transformado. Eu era um cara tímido, eu não gostava de gente. Eu sou formado em computação. Eu entrei para a área da computação porque eu não queria lidar com gente. E no meio do caminho eu percebi, tem alguma coisa errada aí. E eu precisava corrigir isso. Então, haja no tempo errado. Não espere o momento certo. Não espere o tempo certo para você agir, porque eu não sei quando é o tempo certo, tá? Se você souber, me diga quando é.
Segundo erro que eu cometi, vou deixar aqui aberto. Segundo erro que eu cometi. Começar despreparado. Olha só, a minha primeira apresentação, eu tinha um amigo meu que trabalhava comigo, ele organizou um evento para 6 pessoas interessadas no projeto que a gente estava desenvolvendo. 6 pessoas. E ele chamou um sétimo. Esse sétimo, o braço dele era da grossura da minha perna. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê disso que eu estou contando isso. E esse cara, e eu lá, todo engravatado, todo bonitinho, para apresentar o meu produto e a minha oportunidade que eu estava carregando. Esse cara, esse sétimo cara, que esse amigo meu chamou de última hora, ele sentou na primeira cadeira. E à medida que eu falava, ele fazia umas caras feias. Ele ficava fazendo aquelas caras feias. Sabe aquela cara de quem está odiando tudo que está vendo? E aquilo ali me desestabilizou completamente. E ele começou a fazer perguntas e mais perguntas, interrompendo a minha fala, e eu não sabendo lidar com aquilo. Final da história. Ele levou para um lado completamente negativo, e ele achou que eu estava tentando ali, eu era o charlatão querendo abarcar. Nunca ouvi falar essa palavra, mas eu ficou gravado. Eu estava tentando abarcar os amigos dele. E ele cresceu. O braço do cara, gente, era da grossura da minha perna. E ele me ameaçou de me bater se eu continuasse. Imagina a apresentação de negócio do Ronan. Eu lá, assim, né? Eu falei assim, meu amigo, se você encostar um dedo em mim, você vai me arregaçar, porque eu não vou revidar. Você tá doido? Olha o tamanho do seu braço, cara. Falei com ele desse jeito. Eu não vou revidar porque você está fazendo, não. Resumo da obra. Ele destruiu minha apresentação. E por que ele destruiu minha apresentação? Porque eu estava despreparado para lidar com esse tipo de gente. Quando eu saí daquela apresentação, eu falei assim, estou ferrado. Porque eu comecei a ver o cenário que eu ia encontrar. Tipo de pessoa. E com detalhe, os 6 potenciais, eles estavam assim, ó, na beira para trabalhar com a gente, desenvolver o projeto com a gente, comprar os produtos na nossa mão. E ele destruiu tudo. E eu falei, como que eu lido com isso? Estou ferrado. E ninguém tinha uma solução. As pessoas falavam, tira ele da sala, faz isso. Eu falei, como que eu tiro um cara com um braço daquele tamanho? Não consigo, não. Hein? Resumo da aula. Me tornei especialista em situações difíceis. Hoje, eu bato o olho e eu consigo identificar. E eu sou grato a este momento. Eu estava despreparado e eu treinei aqui. Terceiro erro que eu cometi, falar além do necessário. Olha só. Anotem esses erros, gente. Cometam esses erros. Pequem pelo excesso. Esse tipo é um amigo de infância. E eu, quando eu comecei a trabalhar com esse mercado, comecei a trabalhar com esse projeto, eu vim desesperado, eu fiquei alucinado. Eu falei, eu vou fazer esse trem acontecer. E aí eu fui na loja desse meu amigo, falei, cara, tem um negócio que vai mudar a sua vida. Ele, ixi. E ele falou que ele só confiou em mim porque ele sabia do meu histórico, ele era meu amigo de infância. E ele falou, o Ronan, ou seja, tinha uma boa reputação com ele. Eu falei assim, o Ronan não é de entrar em qualquer furada. Ele deve ter algo bom. E aí, o que que acontece? Eu fiquei 4 horas falando na cabeça dele. E eu pensando comigo assim, eu não saio daqui sem ele desenvolver esse projeto comigo.
eu não saio e tal. E eu fiquei falando. E eu procurava tudo quanto era alternativa, falava, Ele falava A e eu explicava por que que A mais B estava certo, fiz o outro. Eu fiquei 4 horas buzinando na cabeça dele. Mas nesse monte, nesse metralhar de informações, eu falei uma coisa que mexeu com ele. Ele falou, Ronan, se você tivesse falado só isso, tinha resolvido tudo. É o quê? Foi um momento que ele virou para mim e falou assim, Ronan, eu não vou poder trabalhar com você, cara, eu não vou poder desenvolver esse projeto com você porque eu quero casar. Eu estou me organizando financeiramente para me casar. E foi onde que eu perguntei para ele, você não já imaginou dando o casamento dos sonhos para sua noiva? E ele falou, Ronan, se você tivesse falado só isso para mim, já estava resolvido. Era isso que eu queria. Eu tenho uma história muito profunda com essa mulher e eu queria mesmo, de fato, dar o casamento dos sonhos para ela. Mas só que é o seguinte, nós vamos lá conversar com ela. Só se ela aprovar que eu tô dentro. Eu fechou. Resumo da ópera, gente. Eu fui o padrinho de casamento, deste casamento. Eu participei dessa história. Só que, pelo que eu sou grato, eu fiquei 4 horas falando na cabeça dele, até encontrar o que tocava ele. E eu vi o que ele fez. Gente, esse casamento dos sonhos não foi um casamento na Havaí, não foi essas coisas extraordinárias, mas foi um casamento no nível superior ao que ele estava planejando. Ele deu um passo além. Ele fez algo a mais. E esse pouco a mais que ele fez era o casamento dos sonhos dele. E foi isso que me encantou. No casamento, eu era a pessoa mais feliz da festa. Eu era o cara que, tipo assim, eu entrei num estado de êxtase lá. Por quê? Porque eu comecei a visualizar tudo isso. E eu estava participando. Não foi eu que fiz, mas eu participei. Eu participei desse processo. E neste casamento, eu tomei a decisão. Eu falei, eu vou proporcionar isso para mais pessoas. Porque eu vi o meu potencial, que eu era capaz de fazer aquilo. Eu falei, onde passa um boi, passa uma boiada. Se eu fiz contigo, eu vou fazer com outras pessoas. E foi isso me direcionou no meu projeto. E o motivo pelo qual eu fazia o trabalho com a venda direta mudou. Eu comecei a querer impactar outras pessoas dessa forma. Queria fazer parte dessa construção de seres. Mas para isso eu precisei falar, além do necessário. Cometam esse erro. Quarto erro, eu até brinco, né? Gente, o gol vale de qualquer forma. Se o juiz não está vendo, até de mão serve. Então, o importante é fazer o gol. No ato da venda, cara, peque pelo excesso. Claro que desenvolva as habilidades, não seja assim um chato, não fica metralhando todo mundo, que eu fiz com esse meu amigo o tempo todo, porque eu aprendi. Afinal de contas, isso aqui foi um erro, tá, gente? Eu aprendi com os erros. Eu não cometi mais esses erros necessariamente. Tem alguns que eu cometo ainda de proposital, mas façam isso. Quarto erro, falar com as pessoas erradas. Olha só, vou contar para vocês a história da minha irmã. É, quando eu estava no início, assim, né, eu estava muito empolgado, e aí eu assisti um documentário chamado O Segredo. Provavelmente você já deve ter assistido esse documentário. E aí, neste documentário, minha cabeça explodiu e eu saquei. O que que eu saquei? Eu falei, ó, qual que foi a minha estratégia desde então? Eu fiz uma lista de nomes e eu ia chamar as pessoas para assistir esse filme. No final do filme, eu ia lá e mostrava o meu produto, minha oportunidade. Eu, tá aqui o segredo aqui, ó. E foi isso. E eu ia na casa de todo mundo com o filme, vamos assistir esse filme aqui. Eu assisti o filme umas 500 vezes. E aí eu cheguei na casa da minha irmã. Cheguei lá, falou, deixa eu falar, tem um filme para te mostrar. E ela ficou assim, ó, do meu lado, assistindo o filme.
E eu empolgadão com o filme e ela assim, ó. Sabe aquela cara de quem não está entendendo nada? Ela estava vindo, o negócio falando de lei da atração, que é só de você pensar que as coisas acontecem, tal, 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 assim, né? Ela tá. E no final do vídeo, a pergunta que ela me fez, tá, e o que que você quer com isso? Eu olhei para ela assim, ela não entendeu, foi nada. E aí, o que que eu fiz? Fechei meu computador e vim embora. E aí, o que que acontece? Ela era uma pessoa certa para mim estar mostrando isso? Não. Mas eu dei o passo, eu falei com ela. No trajeto da casa dela, isso era num domingo, gente, quase meia-noite. No trajeto da casa dela até minha casa, tinha uma loja de açaí aberta. E algo falou comigo, para aí. E eu parei, eu estava com meus produtos no carro, eu falei assim, eu vou tentar vender esses trem aqui para esse cara aqui. Resumo da ópera. Este cara entrou para o meu time e ele trouxe mais ou menos umas 40 pessoas para o meu grupo. Só esse cara. Ele fez o trabalho, ele trouxe umas 40 pessoas para o meu grupo. Mas se eu não tivesse ido falar com a pessoa errada, eu nunca tinha passado nessa loja. Porque não fazia parte da minha rota. Isso não estava no meu trajeto. Mas eu precisei falar com a pessoa errada. Lembra que eu falei com vocês? Para todo fracasso, para toda decepção, tem a semente de uma vitória equivalente ou superior. A minha irmã, ela não estava na energia, ela não estava na vibração, mas eu estava. E o objeto ali era quem? Era eu. E o acaso aconteceu para mim. Quinto erro que eu cometi: deixar instrumento de trabalho com os prospectos. Um instrumento de trabalho que eu uso, gente, dentro dos meus projetos, são livros. Tá? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de educar as pessoas. Então, quando eu vejo que a pessoa tem uma mente fixa, eu entrego ele um livro. Quando eu vejo que uma pessoa ela não está aberta para me ouvir, não tem uma certa, eu estou com uma certa dificuldade de passar a mensagem para essa pessoa, eu entrego um livro. E aí, o que acontece? Só que um livro tem custo, né? E naquela época eu não estava com condições de ficar dando livro para todo mundo. Afinal de contas, ia ficar um custo muito alto. E eu deixei um livro. Eu fiz uma apresentação toda errada para o esposo de uma colega de treinamento. Eu fiz um treinamento de desenvolvimento pessoal e lá eu conheci uma mulher. E essa mulher, ela era casada com um cara que ele tinha uma mente muito empreendedora. E aí eu fiz amizade com ela e ela virou para mim e falou o seguinte: olha, o fulano vai gostar disso, meu marido vai gostar disso. E eu fui lá apresentar para ele. Só que eu fiz a apresentação toda errada para ele. Só que eu cometi um erro crucial. Qual foi o erro? Deixar meu livro com ele. Era o único livro que eu tinha e era o livro que eu estava estudando. Esse cara ficou com o livro por 8 meses. Por 8 meses. E eu falando, me devolve meu livro, me devolve meu livro, me devolve meu livro. E aí, só que eu queria que ele lesse o livro antes de ele me devolver. Foi por isso que ficou 8 meses. Resumo da obra. Esse cara, depois de 3 meses, trouxe 300 pessoas para o meu grupo. O que o Ronan fez? Eu deixei um livro com ele. E na conversa que eu tive com ele, quando eu fui buscar o livro, eu fiquei 5 minutos de conversa. Qual foi a conversa que eu tive com ele? Você leu o livro que eu tive, esse livro? Você leu esse livro? Ele falou assim, sim, eu li.
Eu falei assim, me conta o que que você leu. Foi essa a nossa conversa. Me conta. E ele contou o que ele leu, o que ele entendeu. Dali, olha, em 3 meses, ele trouxe 300. O poder está nas pessoas que você se conecta. E o que que eu fiz? Cometi um erro. Deixei com ele um instrumento de trabalho. Então, muitas vezes, a gente fica preso, né? Fica triste porque a gente está errando. A gente fica triste porque está vacilando em algo. Mas cuidado com a semente. Sexto erro que eu cometi: carregar os outros nas costas. Teve uma pessoa, vou contar para vocês a história da Marcela. Ela, uma menina jovem, que numa meditação, ela tem uma voz muito bonita, tal. Eu falei assim, você tem uma voz muito bonita, você canta. E na hora que eu fiz essa pergunta para ela, eu entrei numa dor profunda dela, porque o sonho dela era cantar. E só que a situação dela não permitia, né? E isso gerou uma conexão de mim com ela. Fizemos amizade. Só que, o que que acontecia? Ela demandava muito de mim. E eu fiquei, o quê? Quase um ano, treinando essa menina, desenvolvendo essa menina, carregando ela nas costas, porque ela não estava me pagando nem R$ 1. Eu não estava ganhando nada. Era um burro empacado. Ela não saía do lugar. E eu falava, caramba, velho, o que que eu estou fazendo aqui? E aí, por fim, eu tomei a decisão de largá-la, de tirar ela das minhas costas. E conectei ela com este cara. Fui à ponte. Resumo da obra, a ópera. Este cara fez um trabalho com ela e ela trouxe 1.000 pessoas para o negócio. Ela sozinha teve esse tamanho. E o que que eu fiz? Tirei ela das minhas costas e entreguei para ele. Mas, para que chegasse nesse momento, eu tive que carregá-la por um ano. Eu fiquei nesse trabalho. E quando eu ia encontrar com essa menina, eu tinha praticamente ódio dela. Por quê? Porque eu sabia que não ia dar em nada. Olha a incredulidade minha, né? Resumo da obra, final das contas, o que que aconteceu, né? Cometam esses erros, gente. Cometam esses erros. O futuro de vocês vai agradecer. Sétimo erro que eu cometi: falar abertamente o que faz. Olha só, eu vou contar a história da Carla. Teve um dia que eu estava num sítio, conversando com a Carla, uma gerente do, da Caixa, assim, ó, gerente de alto nível da Caixa. E ela virou para mim e disse, Ronan, você fala tão bem, cara. Estou adorando conversar com você. Com o que que você trabalha? Eu respondi para ela, trabalho com marketing de relacionamento, cara. Ela olhou assim para mim e perguntou, é marketing multinível? Eu respondi, é. E ela respondeu assim, ah, e mudou completamente a fisionomia. Mudou, a pessoa mudou. E eu percebi, né? Estava conversando com ela de frente assim, eu percebi, fiquei observando, e ela virou para mim, meia hora depois, quando eu quero te contar uma coisa. E eu virei para ela e falei assim, pois não, cara, pode falar. Ela, você não vai ficar chateado, não? Eu falei assim, pensando comigo, né? Lá vem bomba. E eu falei assim, não, cara, pode falar. Ela virou para mim e falou assim,
Eu odeio o que você faz. E eu acho que você está desperdiçado fazendo isso. Gente, eu já contei essa história 1 milhão de vezes. A um monte de gente. Todas as pessoas, quando eu termino de contar isso, eu pergunto para a pessoa, o que que você faria nessa história, nessa hora? Poucas pessoas me deram a resposta da atitude que eu tive com ela. A maioria das pessoas falava o seguinte, Ronan, eu imediatamente virava as costas para ela e ia embora. Outras pessoas falavam, eu dava nela uma porrada na cabeça. Outras falavam, ela não tem nada a ver com a minha vida, eu disse isso outro. E um monte de resposta nesse sentido. Só que o Ronan estava pronto naquele momento. E eu identifico, hoje eu consigo perceber o que é uma objeção. E quando ela falou isso, ela falou claramente, dessa forma, eu odeio o que você faz. Ela falou que, indiretamente, o quê? Eu tenho uma história. Ninguém odeia uma coisa que nunca viu, gente. Se odeia, tem uma história. E aí eu virei para ela e falei assim, claro que você precisa usar, você não entra na energia da pessoa, né? Eu tenho uma história aí, me conta o que que aconteceu. E fechei minha boca. O que que ela fez? Ela contou o que ela estava falando, o que aconteceu, para fazê-la ter aquele posicionamento de odiar o marketing multinível, do que eu fazia. E ela tinha argumento suficiente para falar que eu estava desperdiçado ali. E aí ela foi falando, contou toda a história. E eu fiquei quietinho. Só que à medida que ela foi falando, aumentava a minha empolgação. Por quê? Porque eu fiquei mapeando na minha cabeça as objeções que ela estava contando. Só que no que terminou essa história, quando ela ficou meia hora falando. Eu deixei ela até cansar, falar até cansar. Quando ela terminou de falar, eu falei assim, Carla, estou impressionado. Eu, no seu lugar, talvez eu teria essa posição. Mas você quer saber o que que eu penso a respeito? Eu só falei isso. Você quer saber o que que eu penso a respeito? E por que que ela ia falar assim? Porque eu deixei ela ficar meia hora falando na cabeça. Ela estava cansada de falar. Ela estava aliviada. Só que ela não percebia, quando você externaliza algo, você abre um buraco na mente. Olha, é como se fosse o seguinte: o paciente mostra para o médico, aqui está minha ferida. E o médico vai analisar. E aí o que que eu fiz? Mas contornei objeção por objeção. Eu fiquei falando o que eu pensava sobre o pensamento dela. No meio da conversa, ela me interrompeu. Ela falou assim, Ronan, você tem que ir lá em casa para tomar um café comigo. Eu, por quê? Ela, se foi isso aí que você está falando, desse jeito, com o dedinho assim, ó, se foi isso aí que você está falando, eu quero. Porque eu estou vendo que eu estou completamente perdido aqui, no tudo que você estava falando. E o que que eu fiz? Eu fui simples, gente. Nada muito complexo. Só fiquei mapeando. Eu tinha clareza do que eu vendo, eu tinha clareza da minha raridade. Eu sabia o que eu estava fazendo ali. E quando eu comecei a entender essas coisas, eu falei assim, cara, o universo é a meu favor. Eu perdi o medo de lidar com as pessoas. Eu sei lidar com pessoas difíceis. E aí, o que que aconteceu? Foi uma pessoa que entrou para o meu time e me ajudou a construir esse negócio. Fale abertamente, cometa esse erro. Tá? Por que que eu coloquei isso aqui como um erro? Falar abertamente o que faço? Porque existe uma crença nesse modelo de negócio, porque ele é muito judiado, ele é muito prejulgado. As pessoas confundem muito com esquemas fraudulentos, com coisas ruins.
que existem no Brasil. E é o nosso trabalho, como profissionais, educar essas pessoas. Eu me vejo como um educador. E eu tenho que enfrentar esses leões e esses gorilas. E eu me vejo dessa forma, com um trabalho de educação. E eu uso os meus superpoderes. Qual que é os meus superpoderes? Paciência. Eu sei ouvir. Eu consigo tirar algo bom daquilo que a pessoa está falando. Pior que seja, tá? Tem gente que fala, tem gente que é desbocado, tem gente que fala mal. E eu sei lidar com isso. Eu sei entender o que a pessoa está questionando por trás. Quais são os seus talentos? Hum? Identifique-os e use-os como arma de guerra. Falar abertamente o que você faz. Cometa esse erro. Não tenha vergonha de esconder. Oitavo erro: confiar demais. Olha só, eu confiei demais. Vou contar, olha só, duas Carlas aqui. Ó. Uma é com C, outra é com K. Essa Carla aqui, ela veio de um outro treinamento que eu fiz. E o que que aconteceu? Moro aqui em Belo Horizonte, só que ela morava, tipo assim, a 6 horas de BH. E aí, o que que aconteceu? Eu fiquei conversando com ela pelo WhatsApp, expliquei para ela o que que era o projeto, expliquei tudo, e ela falou assim, Ronan, gostei, tem interesse, mas eu tenho que ver os produtos, eu tenho que ver essas coisas, você tem que vir aqui. 6 horas de BH. Eu saí rumo ao desconhecido. Eu não, e tipo assim, teoricamente, eu ia chegar lá só para tomar um café com ela. Esse é o café mais caro que a gente tinha tomado. Só que eu confiei. E eu fui. Saí daqui, fui lá para o interior de Minas. Resumo da ópera. Cheguei lá, ela me contou a história dela. Me contou o que estava acontecendo. E aí, o que que aconteceu? Resumo da ópera, né? Se tornou uma distribuidora do meu time. Comprou, desenvolveu um trabalho incrível por um período. Tá? E o que que eu fiz? Eu confiei demais. Eu acreditei que ia dar certo. E não é que deu? Pois é. Nono erro que eu cometi: convidar para o churrasco e apresentar um plano. Dentro deste modelo de negócio, a gente tem um plano de negócio, a gente tem um plano que a gente apresenta para as pessoas, tal, o que é o projeto e tudo mais. E aí, o que aconteceu? Eu estava num sítio, num churrasco, e o que que veio na minha cabeça na hora? Eu vou abrir meu computador, vou aproveitar que está todo mundo aqui, vou abrir meu computador e vou dar uma palestra para eles. Foi isso que eu fiz, cara. E eu falei, gente, tem uma oportunidade incrível para apresentar para vocês. E aquilo ali eu estava empolgadão, eu já entrei no meu clima. Só que quando as pessoas vão para o churrasco, gente, qual que é a cabeça delas? Elas estão com cabeça de churrasco, não é de negócio. Você precisa identificar isso. Quando as pessoas vão para o casamento, elas estão com cabeça de casamento. Quando as pessoas vão para uma reunião de negócio, elas estão com cabeça de reunião de negócio. E eu, no churrasco, eu não sabia disso e queria apresentar a oportunidade para elas. E eu falei, vou apresentar. O que que aconteceu? O anfitrião da festa foi lá e fechou quase quebrou meu computador e fechou ele. Para com esse trem agora. Falou comigo desse jeito. No meio da minha palestra. No meio lá, tinha umas 30 pessoas na festa lá e ele, entre aspas, me humilhou em praça pública lá, né? No meio daquela turma toda, eu me senti humilhado lá na hora lá. E aí, o que que aconteceu? Uma pessoa me procurou depois. Trem é esse? Pega meu contato e depois a gente conversa. Foi desse jeito.
Mas eu precisei me expor daquele jeito, me pegar o contato dessa pessoa que eu nunca tinha visto na vida. E essa pessoa levou meu negócio para o Canadá. E, ô, gente, eu acho que esses 10 erros aqui vai ter uma parte 2, tá? Porque à medida que eu tô contando essas histórias, tá vindo uma pancada de história na minha mente. Eu falei assim, cara, por que que eu não coloquei o erro 11, o 12, o 13, o 14? Mas, enfim, eu acho que vai ter a parte 2 disso aqui. E aí, agora, o 10º erro que eu cometi. Qual foi o 10º erro? Abordar de forma errada as pessoas da família. Vou contar a história da minha mãe. O que que aconteceu? Eu peguei meu computador era o meu negócio. Eu falei assim, eu vou palestrar para minha mãe. E aí, cheguei na casa da minha mãe, mãe, tem um negócio que vai revolucionar nossa família inteira. E eu, assim, ó, qual foi a lógica que eu coloquei na minha cabeça? Minha avó teve 14 filhos, só por parte de mãe, tá? Por parte de pai foi 11 filhos. E cada um tem mais ou menos de 3 a 5 filhos. Eu pensei, eu tenho mais de 50 primos. Eu falei assim, cara, eu vou ficar rico com minha família. Esse era o plano que estava na minha cabeça. E eu fui para cima, falei com todo mundo. Gente, de mais de 50 primos, ninguém comprou nada. Nada, nada, nada. Nem um produtinho só para me ajudar. Ninguém comprou nada. Absolutamente nada. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Ninguém comprou nada. E aí, o que acontece? É... E a história da minha mãe? Eu cheguei para ela, abri meu computador. Senta aí, mãe. Eu tenho uma oportunidade incrível para te apresentar. E eu fui contando para ela, explicando como é que era, expansão global, produto disso, disso, disso. Nossa, que vou levar para não sei lá das quantas e tal, 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 tal. E eu falei o plano de ficar rico. E ela bateu nas minhas costas, deu aquele tapinha nas minhas costas. Assim, quando você chegar lá, você me chama. Falou desse jeito. E eu falei assim, ô mãe, mas eu tô te chamando pra você vir junto comigo, aí. Eu vim aqui fazer isso pra você vir junto. Ela, não, eu tô cansado, não quer saber disso não. E eu saí daquele jeito. Tempo depois, minha mãe virou para mim e falou, meu filho, deixa eu te fazer uma pergunta. Você estudou tanto, mais tanto, mais tanto, para vender suco, meu filho? Gente, imagina a cena. Olha como é que foi motivador a cena. Eu olhei para ela e falei assim, mãe, você não sabe o que tem por trás desse suco. Tá tudo bem. E aí, tempos depois, eu mudei a abordagem. Eu me tornei um filho melhor. Me tornei mais carinhoso com ela, mais amável. Não entrava nas brigas. Eu abracei, comecei a abraçá-la, comecei a ouvi-la. E aí, um dia ela virou para mim: Você está diferente. Eu falei: Diferente como? Não sei. Você está diferente. Eu, é aquele negócio lá do sul? Eu falei assim: Não sei. A única coisa que eu faço é isso. Deve ser. Ela, pô, se for para ficar desse jeito, eu quero. Foi assim, gente, que foi eu conseguir vender um produtinho para minha mãe, me tornando uma pessoa melhor. Ou seja, eu mudei a abordagem. Então, e eu tenho certeza hoje, absoluta, que se eu abordasse de forma diferente que eu abordei lá atrás, o resultado teria sido outro. Mas esses resultados aqui, esses erros, eles foram cruciais para que eu tivesse o resultado que eu tive, construísse um negócio em 17 países.
levasse prosperidade, produtos, serviços, oportunidades, levasse a minha mensagem para essa quantidade de gente e chegasse nesse ponto que eu estou hoje, de desenvolvimento pessoal, de realização pessoal, profissional e principalmente com a mensagem. Isso aí, toda essa trajetória me ajudou a abrir minha empresa, me ajudou a levar prosperidade para as outras pessoas, me ajudou a fazer viagens que até então eu não imaginava que acontecesse na minha vida. Não tinha planos para isso. Me ajudasse tanta coisa que aconteceu. E o que eu mais me orgulho de tudo isso é o fato de eu ter me tornado terapeuta, que era um sonho. Na verdade, como eu falei com vocês, eu fui uma pessoa completamente bloqueada com pessoas. E esse processo me ajudou a desbloquear o meu contato com pessoas. Eu tinha medo de gente. Hoje eu gosto de gente. E essa foi o maior trunfo, é o maior troféu que eu carrego, é o fato de hoje eu conseguir ajudar pessoas com a minha história e ajudar a ressignificá-las, as histórias delas. Esse é o maior prêmio que eu tive. Até então, eu sei que vai vir muito mais pela frente. Esses foram os 10 erros. Essa aula aqui vai ter uma parte 2, tá, gente? Porque eu já fiquei mapeando. Enquanto eu estou falando com vocês aqui, veio uma pancada na minha cabeça. Pô, por que eu não falei disso? Por que eu não falei daquilo? E eu vou falar para vocês na parte 2. Depois eu conto mais para vocês. Legal. Esses foram os 10 erros que eu cometi ao longo da minha história. E aí, gente, eu quero explicar para vocês o que é esse projeto Maratona de 90 Dias. A Maratona de 90 Dias é uma jornada de crescimento profissional, financeiro e pessoal. Ela aconteceu em 2021. Eu fiz essa maratona em 2021. E essa jornada tem todo um protocolo aqui, ó. Tem todo um passo a passo. São 90 dias de ação ininterrupta. E eu vou trabalhar esse projeto com algumas pessoas de agora para frente. Eu vou mentorá-las nesse projeto. Esse projeto vai acontecer no dia 1º de julho deste ano. A maratona de 90 dias vai começar no dia 1º de julho de 2023. A edição 2023 vai acontecer no dia 1º de julho. 90 dias que pode, de fato, transformar a sua vida. Tá? E qual que é a proposta irresistível? Eu vou executar essa maratona gratuitamente com quem estiver fazendo parte do meu time, quem estiver trabalhando comigo nesse projeto. Então, essa é a oportunidade que você está tendo de você fazer parte desse movimento, me ter como seu mentor, como seu instrutor, como seu orientador e te ajudar a cometer os seus erros, te ajudar a construir a sua história, tá? No final dessa live aqui, já está chegando, a gente já está chegando no final. Eu vou abrir para perguntas, para tirar dúvidas. Tem um formulário de aplicação. Nesse formulário de aplicação, preencham o formulário. Lá está o resumo das outras aulas. E eu vou colocar o resumo dessa aula também lá. Tá? E nesse formulário de aplicação, caso seja do seu interesse, eu vou te apresentar este projeto, eu vou te falar sobre o que é a proposta, como é que você faz para você conseguir participar da maratona também. Eu vou entrar em contato com um por um. Algumas pessoas já preencheram a aplicação e eu estou formando um time com 20 pessoas. Até no dia 1º de julho, 20 pessoas vão ser mentoradas por mim nesse projeto
de crescimento financeiro, profissional e pessoal. 2023 pode ser completamente diferente para você, numa jornada de 90 dias. O que você precisa fazer? É cometer esses erros que eu acabei de passar para você. Acreditar. E confie. Tem uma grande oportunidade surgindo aí, tem um grande negócio, e você é o meu convidado. Show de bola? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida agora, essa live está sendo gravada. Terminando aqui, eu vou subi-la no meu canal no YouTube e eu vou compartilhar lá no grupo. Assista novamente, entenda sobre esses 3 pilares: marketing, vendas e mentalidade. E conheça um pouco mais sobre esse projeto que está nascendo. Essa maratona aqui, gente, é um projeto incrível. Tem um exercício que eu faço, que é isso aqui, ó. É uma estratégia, a estratégia Disney. O que é a estratégia Disney? É uma ferramenta criada por Walt Disney, que fez ele desenhar a Disney. E o Robert Dilts, ele modelou os pensamentos de Walt Disney e criou essa dinâmica, uma dinâmica da PNL, no qual você mapeia 3 cenários: realizador, sonhador e crítico. E você consegue, e eu trouxe para essa maratona, você consegue desenhar um plano perfeito. Um plano que fez o Walt Disney criar a Disney. Então, se você quer criar uma coisa que vai, de fato, mudar a sua vida, transformar o seu negócio, transformar o seu futuro, tá aí uma oportunidade. Só que essa oportunidade não é para qualquer pessoa, tá? Lá no formulário, eu avalio. A pessoa tem que estar, de fato, querendo essa oportunidade. Espero que você esteja no meio, você seja essa pessoa que queira, de fato, crescer financeiramente, profissionalmente e pessoalmente. Eu vou ter um prazer, eu vou estar aqui disposto a te ajudar, a te apoiar nessa jornada. E agora, nesses últimos minutinhos, terminei no tempo certo, 11h11, são meio-dia e 35, tem uns últimos minutos aqui que eu posso tirar a dúvida de vocês, qualquer coisa. Se alguém tiver alguma dúvida, que fale agora ou cale-se para sempre, hein? Brincadeira, não cale-se para sempre, não. Fale agora. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Gente, um outro recado, só para fechar aqui. A partir de semana que vem, eu serei mais intenso nessas lives. Tem mais conteúdos que eu quero trazer para vocês. Então, se vocês quiserem participar, esse desafio você fará lives? Sim, sim. Eu estou com um plano de fazer lives, fazer uma série de coisas. Eu tenho um plano de ação muito legal. E eu serei mais intenso de agora para frente. E vou fazer mais, inclusive mais no Instagram. Eu vou parar de fazer um pouco essas aulas aqui no Zoom, mas porque no Instagram tem mais pessoas, né? E eu consigo falar com mais gente lá. E vocês se sintam convidados para convidar quem quiser para o grupo. Esse material é um material muito rico, tá, gente? Ele foi um material muito valioso para mim. Espero que seja para vocês também. Tá bom? Gente, adorei estar com vocês até aqui. Um grande abraço para todos vocês, tá bom? E é isso aí. Um bom dia para vocês. Fui!